Avatar é uma animação de enorme sucesso e não seria diferente tentar, sob várias perspectivas, fazê-la funcionar em todas as mídias possíveis. Essa é a segunda tentativa, e de cara, o resultado não é de todo tão diferente da primeira tentativa, lá de 2010, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Na sinopse de Avatar, a Lenda de Aang, temos um jovem garoto sendo revelado como o escolhido, o Avatar, aquele que trará o equilíbrio para as diversas tribos, do fogo, do ar, da terra e da água. Porém, seu povo é atacado e dizimado, e antes que ele se revele ali para o mundo, o pequeno Aang acidenta-se e passa 100 anos congelado. Quando retorna, agora sem os seus companheiros, digamos assim, mas com novos companheiros, ele precisará aprender a dominar todos os elementos. A criação da série é assinada por Albert King, que anteriormente fez o remake de Nikita e a boa série Panteão. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o que eu penso a respeito de adaptações, sobre como uma boa adaptação passa bastante pelas decisões do que não adaptar, isto é, sobre como fazer outro ponto de vista que funcione bem pra mídia agora em questão, mas escolhendo principalmente o que vai ficar de fora. O live action de Avatar da Netflix vai no caminho oposto desse meu pensamento. Ao adaptar buscando a literalidade, ou seja, ser praticamente igual ao desenho, não pensa naquela obra nova, não pensa no live action em si, olhando pro contexto no qual agora ele está sendo trabalhado. E isso traz diversos problemas, porque o que funciona em uma mídia não necessariamente funcionará em outra. Quando o Albert King e a Netflix decidem fazer essa transliteração entre mídias, vários problemas surgem. Tentam colocar rapidamente grandes eventos na primeira temporada como se fosse para garantir vamos pensar assim, que grandes coisas acontecem para que a série seja justificada. Sendo que a série ela tem que ser justificada pelas novas ideias, pelas novas boas ideias que ela traz, de apresentar algo que já foi apresentado, mas quem sabe de uma maneira diferente, ou levando os pensamentos para o mesmo canto a partir de caminhos diferentes. A correria, porém, se torna evidente, a narrativa se atropela inteira. Ao seguir a linha matriz da animação, sem pensar tanto em como essa linha poderia funcionar agora em live action, agora noutra mídia, muitos desses marcos são simplificados demais e não atingem nunca o mesmo potencial dramático e emotivo do material de origem. Ou seja, a melhor coisa do material de origem você não consegue passar. A série tem uma narrativa muito ansiosa, que quer os fins antes dos meios. E tal ansiedade de mostrar o próximo momento marcante a cada episódio impede que vários temas e vários conflitos se fixem, se grudem, façam parte dos temas gerais que Avatar traz consigo: amizade, companheirismo, empatia, generosidade, enfim. Isto posto, eu não entendo o fetiche de achar surpreendente algo que tá caracterizando igual ou muito parecido o material de origem. Eu acho que mais do que isso, que tá praticamente emulando o que já foi feito no material base, nesse caso aqui uma animação. É como eu pegar, por exemplo, Mona Lisa, o quadro lá do Leonardo da Vinci, e simplesmente copiar igual, só que agora em 3D. Olha só, ficou igual, que maravilha. Tá, ficou igual. Mas do que vale a não ser pra minha capacidade de aprender a desenhar? O quão bom é pra arte, até pros temas do material base, do material de origem? É essa provocação que eu trago com relação à nova tentativa de A Lenda de Aang, meio que sair de uma animação agora pra um live action. Porque toda correria faz a série ser sufocante. Trazer tudo igual e fazer o texto de qualquer jeito não funciona. Não há tempo pra respirar a cada arco que aparece. É como se fosse um feed de rede social, sempre buscando o próximo sem que o atual reverbere, preencha e fique com quem assiste. Porque se ficar muito tempo vai se mostrar vazio. Esse é o ponto. Essa abordagem não é de todo ruim para o público que já sabe as contextualizações, já sabe as problemáticas, já sabe os destinos daquela história. De fato, não é. E isso não seria problema algum se todo o resto da série, se todo o contexto geral da série, se todas as abordagens criativas não fosse para um público infantil. Ora, como que ela quer abraçar um público infantil? Um público juvenil, um público novo, mas ao mesmo tempo faz uma correria que só funciona para quem já assistiu a animação. Pois é, eis a confusão que as escolhas criativas de Avatar apresentam. Por exemplo, o personagem Jato, ele entra em cena, aparece ali no meio de um entreveiro e se revela da maneira mais sitcom possível. Ele vira pra câmera e diz o seu nome: eu sou Jato. Em seguida, pausa como quem espera a plateia bater palma e segue pra cena seguinte. Quem não assistiu a animação só pode pensar uma coisa: tá, ele tá falando pretensiosamente pra quem? Tem alguém atrás de mim aqui? Cenas dessa maneira acontecem diversas e diversas vezes na série, inclusive quando o Aang revela seu avatar, mais de uma vez.
Todas essas revelações parecem quando entra um ator convidado em seriados no formato sitcom, como por exemplo Friends, né, que tem uma plateia, que o ator ou a atriz entra em cena, o público grita, bate palma e só depois segue o texto. É muito irritante, de certa forma é muito irritante. Essas pausas, né, entre revelações para que a gente pense, uau, meu Deus, parece que ele sabe que a gente tá no sofá e que a gente vai comentar com a pessoa do lado. E quem não tem pessoa do lado, faz o quê? Assim como no filme de 2010, os elogios ficam para as coreografias das formas, né, as movimentações, a manipulação dos elementos, enfim. Mas as coreografias de luta, essas não merecem o mesmo elogio. São básicas e usam muito jogo de câmera. E isso também já foi demonstrado, né, as boas coreografias com os elementos, que não é o suficiente. O filme lá em 2010 mandou muito bem nesse quesito e veja só, não foi o suficiente, você nem curte tanto o filme assim. Então em cima disso eu afirmo, Avatar, a série que inicia em 2024, é desnecessária. Não vai além do famigerado filme do M. Night Shyamalan, não traz nada de novo, não elabora os grandes temas, não aumenta aquela história, não contribui em nada para quem já conhece tudo e não faz algo minimamente diferente do que foi feito, tentando aumentar, não digo nem aumentar, mas tentando uma abordagem diferente. Além disso, tem um total de zero autenticidade e tenta apenas roubar a autoridade da animação ao fazer somente o básico do básico, somente o necessário. É uma série fruto de covardia criativa. Por outro lado, a bem da verdade, covardes sobrevivem mais do que corajosos. Então, vai que esse é o lapso de sobrevivência de Avatar, a Lenda de Aang, o live action. Mas agora eu quem vou ser covarde com vocês, pois pausa no vídeo, vai ter uma publi. Te apresento Tomada 2, meu podcast de cinema e séries com Marcelo Hessel. Ah, PH, o Hessel falou que Madame Teia é melhor do que Soldado Invernal. Olha só que maravilha, eu tô sendo pago pra discordar dele. O Tomada 2 tem 2 edições semanais, às terças e às sextas. Terça-feira você nos ouve no Amazon Music, é de graça, é só baixar o app, então vai lá e corre, tá? Agora, sexta-feira você pode ouvir em todas as plataformas, inclusive no Amazon Music, inclusive também dá pra assistir a gente aqui no YouTube. Fica aí com um trecho do Tomada 2 e se convença a ver eu e o Hessel discordando, discutindo os filmes da vez. Eu não consigo entender dessa maneira, porque o Enzo Ferrara, ele tá numa turnê desde o começo do filme de apagamento de qualquer coisa que tá ao redor dele. Assim, até a personagem da Penélope Cruz, eu acho que ela tem umas 2 ou 3 sequências que tá no claro. Ela sempre tá no escuro, sempre tá soturna, sempre tá à sombra de tão grande que é esse personagem dentro desse filme. Então não consigo concordar contigo. Eu acho que é um filme que se põe sim como biográfico de fato, já começa com letrinha, termina com letrinha. Ele passou sim, Michael Mann, 20 anos para fazer um filme como se fazem todos os filmes biográficos clichê. Bom, em termos estéticos, a Netflix continua apostando, né, em construir toda essa estética, todo esse visual, dessas adaptações que ela vem fazendo, em algo que fica entre o cosplay e o respeito visual absoluto ao material base. Deu certo com One Piece, é fato. E a repetição da fórmula eu acho que é bem natural. Só que, ao mesmo tempo, e a comparação com One Piece eu acho que é muito válida para ilustrar o que eu quero falar, nem sempre essa transferência, ela funciona. Em Avatar, em muitos momentos, ela se torna brega. Veja só, aquele universo de One Piece é naturalmente e essencialmente exagerado, enquanto também não se leva a sério. Avatar, por sua vez, tem uma fantasia que se exagera, mas que descamba para uma certa seriedade, ainda que seja bastante leve. Não confunda a seriedade com leveza. Há um fim do mundo iminente, né? Há uma história política acontecendo ali. One Piece até vai ter, mas continuo dizendo que tudo é dentro de uma alegoria. Avatar é muito menos do que isso. Então, dessa forma, apenas transpor o que está em um desenho atrapalha na construção de aspectos mais crus, de aspectos que precisam soar em Avatar de maneira mais orgânicas, mais naturais, que aquele mundo ali de vez em quando pede. One Piece é um exagero do mundo que conhecemos. Avatar é um e se do mundo que conhecemos. As verossimilhanças com o real são construídas de maneira bem diferentes. E Avatar precisa de um pouco mais de realismo, ainda que calcado nesse fantástico que ela constrói. Não há, e a estética também denuncia isso, uma liberdade criativa para o live action para ele fazer minimamente alguma coisa particular, alguma coisa que ressoe diferente e que remeta ao material de origem. Esse é o ponto. Falando em ponto, do ponto de vista macro, Albert King, né, o criador, não decide se Avatar é uma grande saga contínua ou se tem um formato mais episódico. A série acaba com a maioria dos arcos em um episódio, no máximo 2. E isso a torna repetitiva e faz parecer que a gente está saindo do canto, mas sem o carro se movimentar. É tipo criança jogando videogame, só que com controle desligado. Isso é fruto de uma narrativa atravancada, que não combina com a pressa do roteiro em jogar os vários marcos na tela aleatoriamente. É interessante até para a gente entender a diferença entre narrativa
e texto. A narrativa trupica, o texto corre. Os personagens são colocados em novas situações, mas os dilemas e os temas são os mesmos. Porque nos episódios passados, que deveriam ter encerrado pelo menos alguns desses subtemas, não consegue fazer isso, e a série continua correndo, mas sem resolver nada de muito interessante. O primeiro episódio já esfrega na nossa cara uma relação forte entre os personagens principais, de maneira tão veloz e alvoroçada que apenas consegue sacrificar o desenvolvimento natural do início daquela jornada e também daquelas relações entre protagonista e coadjuvantes. Relação, inclusive, importantíssima para entender não só o Aang, mas várias decisões baseadas na lealdade e companheirismo que se formará entre eles, entre o Aang e entre os seus colegas. Ah, PH, mas no desenho também é assim, etc. Pois é, no desenho é isso que eu tô falando o vídeo inteiro. Tudo isso dito, mesmo que foque bastante no público que já assistiu a animação, ela ainda é muito jovem e todos os problemas não importam tanto quanto eu faço parecer serem tão importantes assim. Várias dessas questões nunca foram tão problemáticas assim para uma série na Netflix que aposta cada vez mais em nichos pouco críticos, digamos assim, e Avatar aposta nesse nicho que tem uma criticidade muito baixa. É tanto que a série fica trazendo romances juvenis que caem do céu e fazendo diversas presunções de profundidade que nunca se concretizam, o que faz com que os pré-adolescentes sejam o público-alvo aqui em questão e acredito que de alguma forma conseguem ser atingidos. É confuso a escolha desse recorte e ao mesmo tempo fazer uma série muito dependente das sensações da animação? Sim, mas vai entender também, né? Hoje em dia você começa as coisas pela metade ali no TikTok, no Instagram e a galera entende, então, enfim, acho que funciona também. Essa escolha, inclusive, justifica toda a simplificação excessiva das relações e tudo mais que acontece em tela, reduzindo a complexidade da trama e deixando que o público que vai crescer com eles, um dia, quem sabe, ressignifique a obra ao revisitá-la, como a gente fez, né? Como vários de nós fizemos com relação ao desenho clássico. Inclusive, a Lenda de Korra, que é uma animação maravilhosa, também faz isso, né? Revisita Avatar, coloca ele no outro eixo e traz, aí sim, discussões mais interessantes, eu diria. Os mistérios apresentados aqui, nessa série, aqui nesse seriado, são resolvidos com a simplicidade que remete a enredos de Scooby-Doo, isto é, sem oferecer desafios significativos ou surpresas para um público mais sagaz. Então, tá muito claro o público que a Netflix quer atingir. Só que eu repito, na animação também era assim, tá? O público cresceu e aproveitou para ressignificá-la aos poucos. Avatar: A Lenda de Aang live action da Netflix apresenta redundâncias e limitações ao se espelhar demasiadamente em seu material de origem, mas escolhe o público fácil de agradar, o público jovem, o público infantil. A série mantém os valores basais de bondade e gentileza sob um olhar leve, eu diria que até em excesso, que apesar das gritantes falhas técnicas e da narrativa completamente atropelada, ainda pode ressoar de alguma parte do público de alguma maneira que venha a agradar. Se não, esquece, nada se salva em Avatar. É isso, gente. Agora fica aqui os meus pedidos finais, tá? Se inscreve no canal e também deixa aquele like. Na descrição e no primeiro comentário tem link para os meus livros, mas é só acessar phsantos.com que você verá todos os livros que eu tenho publicado até então. No mais, um forte abraço em vocês e a gente vê na próxima oportunidade. Tchau, tchau.